Eterno Deus, mais uma vez te agradecemos por isso, ó Pai, e podemos suspirar, Jesus, como cristãos, tentando ser verdadeiros cristãos, nós suspiramos o nome de Teu Filho, Jesus, porque Ele é o elo, Ele é a ligação, Ele é o que impulsiona, o motivador, para nos aproximar de Ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão, ó Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós vamos ler alguma coisa aqui no livro de Gênesis, lá no capítulo 32. E aí meditar, pensar em algumas coisas aqui em nosso tempo, para então expressar aquilo que desejamos ao nosso Deus. É Gênesis capítulo 32, lá no verso 9, se você quer acompanhar, uma saudação especial aos irmãos que acompanham aí pela internet, aos que congregam conosco em seus lares, em cidades que não há um local separado, um templo, uma igreja, e congregam em seus lares. Deus vos abençoe. E então em Gênesis capítulo 32, no verso 9, nós temos aqui do verso 9 ao verso 12, nós temos uma pequena oração, que muitas vezes nós lemos novamente, passamos por ela, pela leitura que estamos fazendo aí neste ano, mas como isso chamou a minha atenção, irmãos, e vamos ver aqui o que Jacó, o que ele fala a partir do verso 9, antes de encontrar com seu irmão. Ele estava para encontrar com Esaú. Então Jacó já estava crescido, ele já tinha trabalhado ali por mais de 20 anos, para seu tio, já tinha se casado, já estava com seus filhos, mas aqui foi o ponto auge da vida de Jacó, Ele precisava se encontrar com seu irmão, mas antes de encontrar-se com seu irmão, que tinha prometido matá-lo, Jacó então faz esta oração. Então o cenário é este: Jacó estava indo de encontro para a sua morte, ele estava prometido de morte. Aí ele diz assim, conversando com o nosso Deus: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim: torna a tua terra, a tua parentela, e eu te tratarei bem. Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo, porque com o meu cajado passei por este Jordão, e agora eu me tornei 2 bandos. Livra-me, rogo-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e também a mãe com os filhos. E tu disseste: eu certamente te farei bem, e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada, por ser uma multidão. Amém. Aqui então ele encerra esta oração. Bem, irmãos, como nós temos proposto nestes cultos de terça-feira, nos dedicarmos à oração, voltar os nossos pensamentos, a nossa mente para isto, e podemos falar de tantas coisas e trazer lições sobre isto, porque nós temos que saber que a oração, ela é uma ferramenta exclusiva do cristão, daquele que tem a Deus por seu Senhor, e não só isso, mas que reconhece a Cristo Jesus como o enviado de Deus. Aquele que ora, aquele que reza,
aquele que tem as suas preces, não sei como você chama isso, mas não tem o centro como o Senhor Jesus, como a vontade de Deus, você não chega a lugar algum. Então por isso, nós temos que saber que a oração ela é exclusiva dos filhos de Deus, daqueles que recebem as promessas de Deus. Então veja, Jacó, como é bonito isso. Nós vamos ligar aqui algumas coisas na oração de Jacó e saber que ele começa reconhecendo o Deus de Abraão e de Isaque, os teus pais. O Deus que fez uma aliança com Abraão. Então, irmãos, nós vamos pensar um pouquinho nesta aliança, porque Jacó, ele fez questão de lembrar disso, que ele estava orando, ele estava falando com alguém que fez uma aliança com os seus pais. E a gente se põe a pensar, por que Deus faz alianças, fez alianças? Porque Ele sempre tratou assim, com os patriarcas, com o seu povo Israel, que Ele mesmo fez questão de diferenciar, né? Ele disse assim para Faraó: eu te mostrarei que eu separei este povo para mim. Então ele faz esta aliança, e sabe o que é uma aliança, irmãos? Isto que Jacó reconheceu ao iniciar sua oração. Quando nós falamos de aliança, de pacto, ele se remete a alguma coisa que amarra, que segura. As partes que estão envolvidas naquilo, elas estão amarradas. Existe um acordo ali. E este acordo, ele requer obediência, ele requer cumprimento, e ele vai trazer recompensa ou juízo, se não for cumprido. Então a gente vê que Deus, ele buscou a Abraão, ele buscou a Isaque, e agora ele estava tratando com Jacó. Em pelo menos 3 momentos aqui da vida de Jacó, há um encontro de Deus com ele. Em pelo menos 3 momentos especiais. E Jacó toma esta aliança para si, o que na verdade Deus havia feito com Abraão. Mas sabe o que Isaque fez? Antes de enviar Jacó para a terra de seu tio, para tomar esposa de sua parentela, Isaque falou para ele, que esta bênção de Abraão fosse também com ele, que Deus multiplicasse, que Deus prosperasse, fizesse Jacó próspero. E eu fico pensando assim, mas Jacó que fez tanta coisa errada, né? Enganou seu irmão pelo menos 2 vezes, mentiu para seu pai, tem-se, né, por identificação de nome Jacó, um usurpador. Mas Deus olhou para esse homem de uma forma especial. Ah, irmãos, aí chama a nossa atenção, porque este homem, mesmo tendo seus erros, mesmo tendo seus defeitos, Deus estava de olho nele, e ainda conversou com ele, dizendo assim: Jacó, torna para a tua terra, porque eu prometi que te daria ela. Deus disse assim para Jacó: e você não vai sozinho, Jacó, eu estarei contigo, eu irei com você. Ah, então você está querendo dizer que nós estamos exaltando aqui aquele que engana, aquele que mente, aquele que faz essas coisas? Não. Nós estamos identificando o comportamento de alguém que temeu as ordens de Deus. Não importasse a sua natureza teimosa, não importasse as suas características humanas, os seus defeitos, porque tem muitos de um lado que só veem os defeitos e condenam por esses defeitos. Mas aqui Deus estava carregando alguém que tinha algo primordial, aquilo que Deus mais exalta, que é o temor do Senhor, que é a obediência.
E acima de tudo é a humildade em seu coração. Porque aquele que não carrega a humildade em seu coração, ele não enxerga as obras de Deus. Ele não compreende o que Deus faz. Então, irmãos, Jacó reconheceu esta aliança que Deus fez. E Deus, ele se relaciona com o seu povo através deste pacto, através desta aliança. E ele tomou isto para si. Porque Cristo, agora veja, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios. Nós estamos falando de Jacó, mas nós estamos observando o que Deus fez há milhares de anos atrás. E sabe o que é lindo, irmãos? É que Deus não muda. Deus é imutável. Ele operou ali, Ele opera agora. Isso é uma característica profunda de Deus. Então veja, esta aliança, que na verdade era a bênção de Deus sobre Abraão, o que é que Paulo está dizendo para nós em Gálatas capítulo 3? Esta bênção de Abraão veio sobre os gentios, através daquele que se fez maldição por nós. Quem? Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Irmãos, quando você vai estudar o Velho Testamento, faça isso. Estude com os olhos no Novo Testamento. Estude com os olhos em Cristo. Não tire os seus olhos de Cristo, porque você vai ver respostas, você vai ver caminhos sendo abertos. Sabe por quê, irmãos? Nós temos grande dificuldade em orar. É verdade, muitas vezes por falta de instrução. Não temos líderes que sejam referências. Temos grandes pregadores. Temos pregadores que sabem fazer o povo sorrir, sabem fazer o povo chorar, que não erram uma só palavra. Mas homens que sejam referências em um relacionamento íntimo com Deus, esse eu não consigo ver. E se você não tem esse hábito de orar dentro de casa, de se ajoelhar, de falar em voz alta perto de seus filhos, de clamar o nome de Deus perto de seus filhos, muito menos você vai fazer isso aqui. Nós precisamos saber o que fazer, como falar com Deus. E Jacó sabia como falar com Deus. Primeiro, identificando que ele era o Deus que fez a aliança com os seus pais. E agora nós estamos sabendo que este mesmo Deus fez uma aliança com nós através de seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que você é possuidor destas mesmas promessas. Irmão, a pior coisa que existe é você mostrar o caminho para a pessoa, é você falar para ela, faça isso, é você dar um método para ela executar, é você entregar mastigado para ela fazer aquilo, e ela ter medo de fazer aquilo. O que é que você vai fazer? Jacó ficou tão temeroso, quando ele soube que Esaú estava vindo de encontro para ele, ele fala aqui, que um temor, um medo caiu sobre ele. A pessoa tem medo, mas por quê? Não veio sobre a sua consciência o que significa falar com Deus, não veio sobre a sua consciência quem é este Deus. É o Senhor que fez uma aliança conosco, e Ele não quebra a sua aliança. Ele enviou seu Filho, e todo aquele que crer neste Filho, e ora em nome deste Filho, e faz as suas petições através deste Filho, não fica sem resposta. Coloque isso na tua consciência e saiba que toda promessa de Deus está disponível a você, por causa disso. E se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa.
Você quer que eu te diga mais o quê? Você quer que eu desenhe o quê para você? Para que você saiba que as promessas de Deus não são algumas, mas são todas as promessas de Deus, e estão disponíveis para você. Porque todas as promessas de Deus, nele, significa sim. É isso que Paulo está dizendo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Todas as promessas de Deus são sim. Você ouviu? Você já tinha lido isso? Todas as promessas de Deus são sim. E por ele é o amém, para a glória de Deus por nós. Será que nós temos que saber que falar com Deus é ter este relacionamento com Ele, e saber que isso é um privilégio que veio através da graça de Deus, pela aliança que Ele fez de entregar o seu Filho na cruz do Calvário? Aí vem um dizendo que Cristo não é o Filho de Deus. Você acha que ele tem alguma autoridade para falar com Deus? Aquele que tira a divindade de Cristo, aquele que fala que ele é um simples profeta, sendo que João, ele vem dizendo: tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. E aí você quer orar sem pedir no nome de Jesus Cristo? Sem reconhecer que esta foi a maior dádiva que Ele deu para a humanidade? Sem saber que esta aliança, que é a bênção de Abraão, que foi justificado pela fé, vá ouvindo isso, para que você tenha autoridade para chegar diante de Deus, sabendo que isso é direito teu. Não tenha medo de chegar diante de Deus com as tuas petições. Se tem dificuldade na tua vida, é porque Deus quer que você peça a Ele. E não venha com coisas generalizadas nas tuas orações. Porque sabe de uma coisa? Se você quer falar com Deus, fale exatamente o que você quer. Foi o que Jacó fez. Eu quero que o Senhor me livre das mãos do meu irmão, porque ele vai me matar. Faça isso. Faça isso. Deixe bem claro para Deus o que você precisa. Deixe bem claro para Deus o que você quer. E eu te digo alguma coisa, Ele não vai ficar surpreso, porque Ele já sabe. Antes de você ter acordado, Ele já sabe. Mas então por que eu tenho que fazer isso? Porque Ele quer que você fale com Ele. Deixe claro o que você quer. Sabe o cego Bartimeu? Vocês vão lembrar da história. Jesus ia passando para Jericó, e aí estava lá o homem cego, na beira da estrada. Ele ouviu que Jesus de Nazaré ia passando, e aí ele já sabia da história de Jesus. Ele não perdeu tempo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eles falam assim: calma, não grita não, vai incomodar o mestre. Ele falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí sabe o que muitos fazem? Fica falando assim: tem misericórdia de mim, Deus, me ajuda, me abençoa. Sabe o que Jesus fez? Chegou nele e falou assim: o que queres que eu te faça? Que misericórdia é essa, cego Bartimeu? O que é isso? Que tipo de misericórdia que você quer que eu te dê? Que me dê a visão, Senhor. Aí ele pôde especificar: me dê a visão. Irmão, seja claro no que você precisa. Deixe Deus saber que você quer essa ajuda. Às vezes nem o teu marido sabe, nem a tua esposa sabe, mas Deus precisa saber. Ele quer saber. Porque Ele sabe que você tem autoridade para chegar diante dEle e pedir. É igual o filho, né? O menino precisa de uma coisa, já sabe como é que chega pedindo, né? Porque ele sabe que ele é filho, gente. Ele sabe que eu sou o pai dele.
e ele vai pedir, porque ele sabe que o pai vai dar. Qual é o filho que pede pão para o pai e ele dá uma pedra para o filho? Jesus disse. Em outras palavras, o que você vai pedir para Deus e Deus vai te negar, gente? Sendo que você é um herdeiro das promessas de Deus, de todas elas. E aí a gente pega cristãos com medo, com receio de falar com Deus, chegar diante de Deus. Não faça isso. Quem tem que ficar com medo é Satanás. Ele tem que ficar com medo. Deixe claro, e não perca a humildade em teu coração. Seja grato pelo que Deus tem feito por você. Muitas vezes não sabemos reconhecer o que Deus tem feito por nós. Agradeça por Ele ter enviado seu filho, como o irmão orou. Agradeça por Ele ter te dado vida neste dia, por ter te livrado de tantas coisas que você nem vai saber. Agradeça por Ele ter te dado um espírito verdadeiro, por Ele ter te dado discernimento para buscar aquilo que é a verdade e fugir do engano, fugir daquilo que é pecado, fugir daquilo que desagrada a Deus. Agradeça a Deus por isso, gente. Jacó agradeceu, sabe o que ele falou? Porque com o meu cajado eu passei este Jordão e agora eu me tornei em 2 bandos. Quando ele foi, ele é um só. Quando ele voltou, foi uma multidão. A família era grande, 2 esposas, filho para todo lado, gado, ovelha, bois. Agradeceu a Deus pelo que Deus fez por ele. Ainda diz assim: eu não sou digno destas misericórdias, Senhor. Eu não sou digno disso, mas o Senhor me prometeu que se eu fizesse isso, o Senhor estaria comigo. Aleluia! Se Ele prometeu que vai conosco, que aquele, bem-aventurados, humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Aquele que pedir em meu nome, aquele que permanecer em mim. João vem falar mais ainda, ele falou no 14, ele continua no 15: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Oh, gente, vamos orar, sabendo disso, que se você quer uma bênção agora, se você quer uma bênção para o teu futuro, saiba que esta bênção ela está condicionada ao lugar que você deu para a palavra de Deus no teu coração. Se você tem guardado os mandamentos de Deus, se você não tem se desviado nem para a direita nem para a esquerda, se isto tem permanecido dentro de você, saiba que o que você pedir, isso vai ser feito. Oh, gente, isso não é nenhum sensacionalismo, não. Isso não é pregação motivacional, não. Isso são as promessas de Deus que foram entregues para nós. E agora você sabe disso, que como herdeiro de Deus, você tem autoridade para chegar diante dEle, e Ele quer que você seja claro com Ele. Quer sair do aluguel? Peça para Deus. Quer ter uma saúde boa, disposição, ânimo aos 80 anos, peça para Deus. Quer que os seus filhos parem com essa desobediência, com esses xingamentos, peça para Deus. Um irmão me disse, quando eu propus fazer algo para Deus, e ele disse assim: irmão, vai vir bênçãos que você nem esperava. Você sabe o que aconteceu com Salomão, né? Vai vir bênçãos que você nem espera. Só de você dar o lugar que Deus merece em seu coração, só de você guardar a palavra em seu coração e deixar isso criar raízes, Ele vai abençoar de uma forma tão especial, e você vai sentir essa indignidade, que a misericórdia de Deus é justamente aquilo que Ele nos dá
que não merecemos, mas é a misericórdia dele, o atributo de Deus, né? O que Jacó fala? Eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade. Em outras traduções você vai ver a fidelidade. Deus é misericordioso, Deus é fiel. Não importa o quanto você erre, não importa o quanto você desagrade a Deus, saiba que em seu coração Ele tem visto este temor diante dEle. Apenas continue, não desista. Bendito seja Deus, que não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Foi o que o salmista clamou. Fale com ele agora. Clame ao Senhor, e Ele te livrará de todo medo e angústia. Ele vai te livrar de todo medo e toda angústia. Fale com Ele, tendo esta autoridade. O nosso tempo aqui é tão curto, mas isso não importa. Isso não vai ser obstáculo para agradecermos a Ele. Não deixe que isso seja justificativa para não falar com Deus. Não importa o tempo, fale com Ele agora. Você quer uma ajuda? Nós vamos ajudar. Nós vamos juntos, levantando mãos santas. Nós vamos interceder por todos, orar por todos os homens. É o que a palavra nos ensina. Nós vamos orar, interceder por Nelson Guedes e Leni, a irmã Cirlei Martins, que precisa de uma libertação, a irmã Eliane Barros pede oração a seu favor. Oh Deus maravilhoso, nós temos um grupo que está orando 24 horas por dia. Estão aí espalhados por esta cidade, espalhados por esta nação, orando a Deus todo o tempo. Oh Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus de promessas, aquele que é fiel para cumprir. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entrar com ousadia no trono da graça, para clamar ao Senhor por nossas necessidades, para orar uns pelos outros, assim como o teu servo que orou, aflito, angustiado, com temor de perder a sua vida e o da sua família. Ó Deus, quantos estão sendo perseguidos, ó Pai, apenas porque estão dizendo: eu quero Cristo, eu quero Cristo, e estão sofrendo perseguições, estão com medo da represália de amigos, de famílias. Ó Deus, dá-nos esta coragem de Jacó nesta noite, para clamarmos ao Senhor e dizer: ó Deus, o Senhor disse que aquele que permanecer em Tua palavra, o Senhor irá com ele. E assim como o Senhor converteu o coração de Jacó, assim como o Senhor converteu o coração de Esaú, porque aqueles dois irmãos, eles se encontraram, aleluia, e eles deram um abraço tão forte, eles choraram nos lombos uns dos outros. Ali houve uma restauração verdadeira. Aquele sentimento de ódio se transformou em amor. Transforma, Senhor, este sentimento de ódio em amor. Converta estes corações que estão petrificados, Senhor. Esta enfermidade que tem debilitado os Teus filhos,
Aquele cego Bartimeu, ele queria ver a face de Jesus, ele queria ver a luz do sol. E este pai que sofre com dor na coluna, esta mãe que sofre com esta dor no estômago, com esta dor de cabeça, Pai, são tantos problemas, são tantas angústias que têm afligido o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, que haja libertação de tudo isto, ó Deus. Haja libertação nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é Senhor nos céus e na terra, aquele a quem todo poder está sujeito,